Bom, pessoal, o nosso assunto de hoje vão ser as reações de eliminação. Então, repare, substituição, as coisas são trocadas. Adição, entram átomos. Eliminação é completamente diferente. Na eliminação só saem átomos. Mas agora repare, esses átomos não saem de maneira espontânea, senão a molécula nem existiria. Quando a molécula se formasse, o que vai sair, saía e não existiria mais aquela molécula. Então veja, na reação de eliminação, nós precisamos atrair para fora o que tem que sair. Ou colocando um reagente externo que atraia coisas para sair, ou então dando condições ambientais especiais para que a reação se processe. Por exemplo, uma temperatura elevada pode acontecer. Por exemplo, um meio ácido pode acontecer. Ou seja, o problema nosso é condições de reação e como que eu faço a retirada do que tem que sair. Vamos começar a trabalhar essas ideias. Iniciando com eliminação de X2. X é o símbolo mundialmente usado para halogênio, ou seja, X2 pode ser Cl2, Br2 ou I2. Se alguém aí está sentindo falta do flúor, tem razão. É muito difícil eliminar átomos de flúor de uma molécula orgânica. A eliminação, então, começa do cloro. Cl2, Br2 e I2. Como funciona? A partir de derivados dihalogenados vicinais, tratando-os com zinco em pó. Derivados dihalogenados vicinais. Vicinal, vizinho, vizinhança. Eu vou ter dois halogênios em carbonos vizinhos. Naturalmente, eles não sairiam. O que eu faço, então, para atrair os halogênios para fora? Reação com zinco. Zinco zero. O metal zinco. Tendência dele se transformar em mais 2. Zinco é grupo 2B. Então, tem 2 elétrons no seu último nível, tende a ser mais 2. Por exemplo, cloreto de zinco vai ser ZnCl2. Encaixamos o tema. Os dois halogênios vão sair com o zinco, vai se formar um sal de zinco. Deixamos lá duas vagas em carbonos vizinhos. Vai se formar a ligação π, eu vou obter um alceno. Vamos ver tudo isso com detalhe no esquema. Repare então, derivado dihalogenado vicinal. Estão aqui os dois átomos de X em carbonos vizinhos. O zinco que é quem vai chamá-los para fora. Eu vou pegar os dois átomos de X, juntar com o zinco e vou obter ZnX2. Que mais? Aqui a ligação vai se fazer e eu vou ter a estrutura do alceno. Está aqui a estrutura do alceno. O A e o B se mantiveram. O D e o E se mantiveram. Onde estavam os dois átomos de X, que não existem mais, agora você tem a dupla ligação. Que nome eu posso dar para ZnX2? Muito fácil. X não é halogênio? Halogênio, halogeneto. Ou mais curtinho, aleto. Então, genericamente, aleto de zinco. Ou seja, cloreto, brometo e iodeto de zinco. Vamos a um exemplo? Vem comigo na tela. Então, veja. Nós temos aqui um derivado de bromado. Um derivado de bromado vicinal. 3 carbonos, 2 bromos. O nome genérico é dibromopropano. Só que eu preciso posicionar os 2 bromos, dizer que eles são vizinhos. Poderiam não ser? Então eu tenho ali o 1,2 dibromopropano, reagindo com o zinco. O zinco vai puxar os bromos para fora. Olha no esquema. Os 2 bromos saem com o zinco, formação de ZnBr2. E vai aparecer uma dupla ligação aqui. Vamos ver? A dupla ligação apareceu, onde havia os 2 bromos, exatamente na mesma posição. Todo o resto da molécula permanece intacto e houve a formação do brometo de zinco. Vamos pegar outra vez o gancho da eliminação? Nenhum átomo entrou, nenhum átomo foi trocado. Havia 2 bromos que saíram, 2 bromos que foram eliminados. Reação de eliminação. Esse é o nosso tema. Bom, vamos continuar brincando de eliminação.
Sabe o que nós vamos ver agora? Eliminação de HX. Aonde HX? Bom, X é o halogênio. Então HX pode ser HCl, HBr, HI. Como é que a coisa vai funcionar? A partir de derivados monohalogenados, tratados pela potassa alcoólica. Vamos ver o esquema e aí eu te explico melhor. Olha só, está aqui o derivado monohalogenado. Só tem um halogênio, só tem um átomo de X. Trata com KOH. Como é que vai sair? Está facílimo de ver. X sai com potássio, formação de KX. Não tem uma hidroxila? Seria supernatural essa hidroxila entrar. Essa hidroxila entrar onde está o X. O que eu formaria? Eu formaria um álcool. E essa reação não seria uma eliminação. Essa reação seria uma substituição. Então eu tenho que impedir a substituição, bloquear a substituição, uma vez que o meu interesse é a reação de eliminação. Como é que eu faço isso? Fácil. Não ia se formar um álcool? Então eu já coloco o álcool na reação para inibir a formação de mais álcool. Se alguma coisa já existe na reação, a sua formação está inibida. Então eu dissolvo a potassa em álcool, daí o nome potassa alcoólica. Vê se você guardou. A presença de álcool inibe a formação de álcool. Se álcool não vai se formar, não é reação de substituição. Logo, como é que eu continuo? Vem na tela de novo. O X já saiu com o K e a hidroxila não pode entrar. Então, um hidrogênio do carbono vizinho aonde está o X vai sair para se combinar com a hidroxila e a formação vai ser de água. Não vai haver formação de álcool. Observe então, formação de KX, KX. Formação de água, o hidrogênio do carbono vizinho com a hidroxila, formação de água. E aqui, onde havia o H e o X, aparece a ligação dupla, formação do alceno. Observe a preservação do resto de toda a estrutura. D e E, D e E. A e B, A e B. Eu simplesmente formei a molécula do alceno. Acho que um exemplo vai ajudar a gente a entender. Temos aqui o 2-cloropropano reagindo com KOH em meio alcoólico, o que todo mundo chama de potassa alcoólica. Vamos esquematizar tudo. Cloro sai com potássio, formação de KCl. Um hidrogênio de um carbono vizinho é indiferente aqui ou aqui, a estrutura é simétrica em relação ao carbono central, esse hidrogênio ou esse hidrogênio, combinando com a hidroxila e formação de água. Finalmente, a formação da ligação dupla, dando origem à estrutura do propeno. Observe. KCl, água, propeno, exatamente como nós explicamos. Professor, existe alguma regra nas reações de eliminação? Existe sim, Gotinha, e é uma regra muito importante, porque é ela que vai decidir qual é o hidrogênio que sai fora. Eu vou poder escolher, digamos assim, não é escolher, é prever. Eu vou poder prever qual é o hidrogênio que sai. Quem fez essa regra foi um químico russo, que entendeu exatamente como funcionava. É a regra de Zaitsev. Repare como funciona. Nas reações de eliminação, o hidrogênio sai preferencialmente do carbono menos hidrogenado. Será que eu vou conseguir aplicar isso na prática? Claro que vou. Observe. Cloro colocado no carbono 2, reagindo com KOH. O cloro sai com potássio, perfeito, formou KX. E agora? Qual é a minha opção de saída? No carbono vizinho, no vizinho da esquerda, existem 3 hidrogênios. No vizinho da direita, existem 2 hidrogênios. A opção é que saia o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Carbono menos hidrogenado, se não me engano, é o carbono de número 3. Vamos conferir? Então, repare. Saiu esse cloro, formou-se o KCl. Saiu esse hidrogênio, formou-se a água. E a ligação dupla vai nascer aqui. É fundamental que você possa raciocinar toda a reação sem desenhar. Desenhando
depois. Você já viu onde vai ser a dupla. A dupla vai ser entre os carbonos 2 e 3. Com toda tranquilidade, você pode até dar nome ao composto. O composto que vai se formar é o 2-buteno, porque a ligação dupla vai estar entre o 2 e o 3. Você vai me perguntar o seguinte: poderia se formar um buteno? Até pode, até se forma, mas o rendimento em um buteno é muito baixo, ou seja, essa reação é preferencial para a formação de 2-buteno. Escrevendo os produtos todos, então, KCl, água e 2-buteno. Veja, quando os produtos aparecem para nós, não é nenhuma surpresa. Nós já sabíamos exatamente o que ia se formar. Esse é o grande truque dessa matéria. Você prevê. Você não sai desenhando que nem um maluco para adivinhar o que vai acontecer. Você tem que raciocinar. Eliminação de água. A eliminação de água também pode ser chamada de desidratação. E frequentemente é chamada assim. Qual é o meu interesse agora? Eu vou desidratar álcoois. Mas desidratar álcoois na intenção de obter alceno. Ou seja, eu tenho que tirar a hidroxila do álcool, tenho que tirar um hidrogênio e formar a água. Logo, eu preciso de um catalisador desidratante. O catalisador desidratante, por excelência, é ácido sulfúrico. Segunda coisa, se não esquentar, essa reação não ocorre. O aquecimento para essa reação é entre 170 e 175 graus Celsius. Você encontra muito frequentemente 170, 172. Não é esse o meu problema. O meu problema é que não apareça 140, porque a 140 essa reação é diferente e produz éter. Vamos novamente. Vai sair o hidrogênio, vai sair a hidroxila e vai nascer a ligação dupla, formando o alceno. Vem comigo na tela. Os álcoois sofrem desidratação intramolecular, formando alcenos. Você reparou no intramolecular? Tudo sai de dentro da molécula. Está aqui o esquema. Hidrogênio, hidroxila para saírem. Formação de água. Temperatura de 170, por aí. Catalisador desidratante é o ácido sulfúrico. Vai embora a água é retirada, ocorre a desidratação e o restante da estrutura é preservado. AB, DE. E a ligação dupla apareceu aqui. Nasceu a minha molécula do alceno. Vamos ver um exemplo bem simplesinho, só para ter certeza que nós entendemos? Simplesinho, olha só. Etanol, 2 carbonos, hidroxila. Sai essa hidroxila, sai esse hidrogênio, não há opção, é o hidrogênio do carbono vizinho, vai se formar a dupla aqui. 170 é a condição térmica, ácido sulfúrico, o catalisador desidratante, formação de água e eteno. Você deve estar se perguntando, e se os álcoois forem mais complicados? Se eu tiver um álcool mais complexo, não há problema nenhum. Você aplica a regra de Zaitsev. Zaitsev está valendo aqui também. Então vai sair o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, se você olhar os vizinhos da hidroxila. Veja como. Segundo a regra de Zaitsev, a desidratação intramolecular do 2-butanol forma preferencialmente 2-buteno. Vamos olhar essa reação no detalhe. Está aqui o 2-butanol. Um carbono, 2, 3, 4. E eu dei toda a ênfase à hidroxila e seus vizinhos. Eu tenho esse hidrogênio que pode sair, tenho esse hidrogênio que pode sair. Nesse carbono, 3 hidrogênios. Nesse carbono, 2 hidrogênios. É para tirar do menos hidrogenado. Logo é esse que sai. Logo, se a água vai sair aqui e não aqui, eu vou ter uma ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, eu vou obter o 2-buteno. Mostra pra gente. Água da desidratação. E aqui a estrutura do 2-buteno. Uma estrutura inteiramente simétrica. Está entendido? Viu como é que se formou 2-buteno? Ou seja, a regra de Zaitsev é utilíssima em qualquer reação de eliminação. Essa regra é fácil de entender.
A gotinha é fácil mesmo. O Zaitsev era um cara muito esperto. Aliás, os russos, quando se metem na química, fazem coisa boa. Lembra? Markovnikov era russo, Zaitsev é russo. A tabela periódica, meu Deus do céu, Mendeleev, russo. Esses caras são bons. Temos que fazer uma consideração importante: a facilidade de desidratação dos álcoois. A regra é muito simples, é muito clara. Quem desidrata mais facilmente é o álcool terciário, que tem a hidroxila presa no carbono terciário. Depois, a desidratação é mais difícil para o secundário e a desidratação é bastante difícil para o álcool primário. Ficou fácil. Terciário, mais fácil do que secundário, mais fácil do que primário. Eliminação, o nosso tema está visto. Vamos passar para os nossos exercícios, aonde eu vou começar com o primeiro exercício para desafiar você. Realmente eu vou mexer com você. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever os reagentes. E você vai, junto comigo, pensando junto comigo, acertar quem é o produto e dizer o nome do produto orgânico. Tudo, sem desenhar rigorosamente nada. Não vale tentar desenhar escondido, que eu vou ver você desenhando escondido. Vamos lá? Primeiro exemplo. 1,2-dibromobutano mais zinco dissolvido em acetona. Você vai ter que ver, visualizar. 1,2-dibromobutano é uma estrutura de 4 carbonos. Os bromos estão no carbono 1 e no carbono 2. Está reagindo com o zinco. O zinco vai chamar esses bromos para fora. Os 2 bromos vão sair, vai se formar ZnBr2, brometo de zinco, e os bromos saíram. O carbono 1 e o carbono 2 estão com vagas. O que vai acontecer? As ligações vão se juntar e vai se formar uma dupla. Diz para mim, essa dupla está entre o carbono que número e o carbono que número? Claro que você acertou, 1 e 2. Dupla entre 1 e 2, 1. Quem é que foi formado? Um buteno. Você me seguiu? Gostou desse tipo de trabalho? Porque se você gostou, tem muito mais. 2-cloropentano com NaOH alcoólico. Qual é a dica? Se é alcoólico, não vai formar álcool, ou seja, é a desidratação mesmo. Eu vou desidratar, eu vou tirar água. Bom, o cloro sai. O cloro sai de onde? Do carbono 2. É 2-cloropentano, então ele sai do carbono 2. Combina-se com o sódio, formação de NaCl. Tem que sair agora quem? Um hidrogênio, para se combinar com a hidroxila do KOH e formar água. Esse hidrogênio vai sair de onde? De um carbono vizinho. Vizinho de quem? Do carbono onde está o cloro. O cloro está no carbono 2. Que vizinhos eu tenho? O 1 e o 3. No 1, fecha os olhos e me diz quantos hidrogênios ele tem. Não está na ponta? Então tem 3 hidrogênios. E o 3? O 3, fecha os olhos, não está no meio? Então tem 2 hidrogênios. Como se fosse, desculpa o que eu vou falar, tá? Um em cima e um embaixo. Tiro de quem tem 3 hidrogênios ou tiro de quem tem 2? Regra de Zaitsev, tiro de quem tem 2. Ou seja, saiu o cloro que está no carbono 2 e saiu um hidrogênio do carbono 3. Logo, a dupla vai se formar entre 2 e 3. Entre 2 e 3 fala 2 ou fala 3? 2. Então vai se formar o 2-penteno. Está me acompanhando? E não está tentando desenhar, não, né? É para não desenhar, é para visualizar. Terceiro, 2-pentanol, desidratação intramolecular em meio ácido e aquecido. Já falaram tudo. Se a desidratação é intramolecular, vai sair tudo de dentro da molécula. Vai sair um hidrogênio e vai sair uma hidroxila. A hidroxila está presa lá no carbono 2. Você não tem escolha. É ela no carbono 2. E eu vou tirar o hidrogênio ou do carbono 1 ou do carbono 3. Já fizemos esse truque agora. No carbono 1 tem 3 hidrogênios. No carbono 3 tem 2 hidrogênios. Regra de Zaitsev neles. Vai sair de onde? De onde tem 2 hidrogênios só, que é o carbono 3. Qual é a estrutura que vai se formar? 2-penteno. Legal? Mais uma. Dentre os álcools de fórmula C5H12O,
o que é mais facilmente transformado em alceno por eliminação de uma molécula de água, quem será dentre as opções? 1-pentanol. 1-pentanol. A hidroxila está no carbono 1. Isso é um álcool primário. Você lembra que os álcools primários são os mais difíceis para serem desidratados? Provavelmente a resposta não é essa. Vamos ver o que nos aguarda nas próximas opções. 3-pentanol. Ah, estão querendo me enganar. 3-pentanol quer dizer que a hidroxila está no carbono 3. E ele quer que você, com 3, pense em terciário. Não é não. O carbono 3 está ligado a outros 2 carbonos. É um carbono secundário, não é terciário. Eu acho que também não é essa não a resposta. Mas tudo vai depender das próximas opções. 3-metil-1-butanol. Percebeu aí como é que o pessoal é até ingênuo? 3, para você pensar outra vez que é terciário. Não, ele é 1-butanol. Se ele é 1-butanol, a hidroxila está no carbono 1, que é um carbono de ponta, é um carbono primário. Se é um álcool primário, certamente não pode ser a resposta. Próxima opção. 2-pentanol. Esse não tem graça. Se o 3-pentanol é secundário, 2-pentanol é secundário também. E vamos ao final. Quem sabe a última salva a gente. 2-metil, 2-butanol. Ou seja, tem um metil no carbono 2 e tem uma hidroxila no carbono 2. Logo, o carbono 2 está ligado a 3 carbonos. Conta comigo. Está ligado ao 1, está ligado ao 3 e está ligado ao metil que está embaixo. E aqui aparece uma hidroxila. Logo, ele é um álcool terciário, é quem se desidrata com a maior facilidade. Se ali tivesse escrito A, B, C, D, E, a nossa opção seria a letra E. Qual o produto principal resultante da desidratação do 2-metil-3-pentanol? Bom, aqui vamos ajudar você. Vamos desenhar essa fórmula. Olha ela desenhada. 2-metil, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Um metil no carbono 2. 2-metil, 3-pentanol. Está aqui a hidroxila presa no carbono de número 3. Essa hidroxila vai ter que sair. Então, essa hidroxila sai. Quais são os hidrogênios que podem sair? Ou esse, ou esse. Nesse carbono, só tem um hidrogênio, que o outro lugar é metil. Nesse carbono, tem 2 hidrogênios. Então, esse carbono tem 1 e esse carbono tem 2 hidrogênios. Gente, regra de Zaitsev. Sai de onde? Sai do carbono menos hidrogenado, que então, naturalmente, é o carbono de número 2. Logo, a ligação dupla vai se formar aqui. O hidrogênio saiu, a hidroxila saiu, formação de água e dupla aqui. Ou seja, vamos tentar visualizar o nome antes. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Penteno. Penteno com dupla entre 2 e 3, 2-penteno. E um metil no carbono 2. 2-metil, 2-penteno. Confira comigo se não é isso. Não entendi completamente. Gotinha, é só você pedir que eu explico tudo de novo. Não tem problema nenhum. Vamos lá no esquema, mais devagarinho, concentrando na saída do hidrogênio. Olha só, vem cá, mas presta atenção, hein? Essa hidroxila vai sair, claro, para formar a água, para formar você. Esse hidrogênio ou esse podem sair. Nesse carbono, só há um hidrogênio. Nesse carbono, há 2 hidrogênios. O que diz a regra de Zaitsev? Sai hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Então, sai do carbono 2. Se saiu do carbono 2 e a hidroxila saiu do carbono 3, a dupla vai ser entre 2 e 3. Se a dupla vai ser entre 2 e 3, 2-buteno. O que nós temos lá naquela estrutura que não teve nada a ver com a reação, não foi alterado? Um metil no carbono 2. Logo, o produto final é 2-metil, 2-buteno. Consideradas as reações nas condições experimentais adequadas, quais podem ser classificadas como reações de eliminação? Ou seja, a decisão que nós temos que tomar é a seguinte: ou a reação é de eliminação ou não é. Se não é, pode ser substituição, pode ser adição, pode ser muita coisa. Só estão pedindo a gente que marque o que é eliminação. Vamos lá?
Primeira delas. Um bromo saindo com zinco, isso eu conheço. Vai dar ZnBr2 e formação de eteno. Confira se não são esses os produtos. Está aqui o eteno, está aqui o ZnBr2. Um bromo saiu, não entrou nada no lugar, reação de eliminação. Bem, pelo menos essa é a eliminação. Próxima reação. CH3CH2Br. Aqui tem um bromo. CH3MgBr. Não estou reconhecendo muito isso não. Mostra os produtos para mim, mostra. CH3, CH2, CH3. Acabou, pode parar. Não tem um bromo aqui? Esse bromo não está aqui. Tem um CH3 aqui? Esse CH3 não está aqui. Trocaram o bromo pelo CH3. Não houve uma troca? Se houve uma troca, essa reação é de substituição. Isso aí não é eliminação não, gente. Vamos para a terceira reação. CH2 mais água. Peraí. Mais água está adicionando água. Se está adicionando água, a água vai entrar. Se a água vai entrar, não deve ser eliminação. Por via das dúvidas, vamos olhar o produto. Está aqui o produto. CH3, CH2 ou H. A água entrou. Houve a hidratação do alceno, obtendo um álcool. Alguma coisa foi eliminada? Muito pelo contrário, foi adicionada. Isso é uma reação de adição. Mais um exemplinho? CH3, CHOH, CH3. Repare que não nos deram condições de reação. Eu não sei se estão esquentando, se estão jogando meio ácido, eu não sei o que estão fazendo, só me deram um único reagente. Então eu tenho que olhar os produtos. O que está acontecendo com essa substância? Está se transformando em CH3, CH, CH2, formou um alceno por saída de água. Olha só, saiu essa hidroxila aqui, não existe mais ela no segundo carbono, e aqui onde havia 3 hidrogênios, tem 2. Saíram a hidroxila e um hidrogênio que se juntaram para formar a água. A água foi retirada, a água foi eliminada. Essa é uma eliminação de água. Lembra o nome especial? Desidratação. Dadas as reações, diga se todas estão corretas ou se há algum erro. Caramba, estão querendo pegar a gente. Algum erro, que coisa mais genérica. Temos que tomar muito cuidado, então, muita atenção para reconhecer o que está acontecendo. Vamos lá? Tem um iodo aqui, achou o iodo? Iodo etano. KOH em presença de álcool, a quente, potassa alcoólica. Eu lembrei, o álcool inibe a formação de mais álcool. Esse iodo sai com esse potássio, forma Ki. O hidrogênio do carbono vizinho, só tem ele, sai com a hidroxila, forma água. E a dupla vai aparecer aqui, vai formar eteno. Vê se não é isso. Eteno, Ki e água. Perfeito. Essa reação está absolutamente correta. Não há nada errado com ela. Vamos à segunda? CH2 dupla CH, CH2I. Um derivado iodado de um alceno, mais IMgCH3. Agora presta atenção comigo. Mg, magnésio, magnésio é mais 2. Iodo, menos 1. Magnésio mais 2, iodo menos 1, essa parte é mais 1. Essa parte mais 1 vai atrair o iodo daqui e vai formar Mgi2, iodeto de magnésio. E esse metil daqui vai substituir o iodo que estava lá. Ou seja, eu vou fazer a entrada de um grupamento metil onde havia o iodo. Confere comigo. CH2, CH2. CH, CH. CH2, CH2. Onde havia o I, tem um metil. Isso é uma reação de substituição. E o iodo foi se juntar ao MgI, formando MgI2. A reação novamente está perfeita. Não há nenhum erro aí. Isso aí acontece realmente.
Mais umazinha. CH3, CHCl, CHCl. Pode parar. Isso é um derivado de clorado vicinal. Reagindo com zinco, C de clor. Os dois cloros saem com o zinco. E a dupla ligação vai aparecer aqui. 1, 2, 3, 4, aparece entre o 2 e o 3, aparece no meio da estrutura. Confere. Está aqui um carbono 2, 3, 4, a dupla ligação no meio da estrutura e a formação do cloreto de zinco. Os dois cloros se combinaram com o zinco, cloreto de zinco. Novamente uma reação de eliminação. Eliminação de X2 em derivado dihalogenado vicinal. Bem, minha dica de estudo para você é aquele exercício desafio que nós fizemos. É aquilo que você precisa treinar. Você precisa treinar, olhar para os reagentes e entender o produto final que vai ser obtido. Entender como os átomos andam, como os ligantes andam, como os ligantes saem. Esse é o desafio real. Você olhar o reagente e pensar. Quando você conseguir pensar sem desenhar, ou seja, desculpa o que eu vou te dizer, tá? Pensar com a cabeça e não pensar com a caneta. Quando você conseguir pensar e visualizar o produto final, está no ponto. Faça os exercícios dessa maneira. Faça muitos exercícios e você vai ver como a mente vai abrindo. Se não faz exercício para o corpo, faça para a mente. Na aula de hoje estudamos as reações de eliminação. Você lembra, tem adição, substituição, eliminação. Adição, entram coisas. Substituição, coisas são trocadas, substituídas. Na eliminação, só saem. Essas reações onde só saem coisas foram o tema de nossa aula. Falamos sobre a regra de Zaitsev. Lembrando a você mais uma vez, como é que é a regra de Zaitsev? A regra de Zaitsev diz que o hidrogênio sai do carbono que for menos hidrogenado. E discutimos a facilidade de desidratação dos álcoois. Os álcoois que desidratam mais facilmente são os terciários. Depois vêm os secundários e os mais difíceis para desidratar são os primários. Até a próxima aula! Professor, meu querido, professora, minha querida, essas aulas de reações químicas são divisores de águas. Quando você chega nesse ponto e perceber que o teu aluno não está conseguindo visualizar a reação, e é muito fácil saber quando ele não está conseguindo, é quando ele desanda a desenhar fórmulas tentando adivinhar o que vai sair. Aí as coisas não deram certo. Aí nós precisamos programar uma revisão, programar mais exercícios, porque os nossos meninos, as nossas meninas têm que ver o produto, ver com os olhos da mente e não ver com a caneta. Isso é absolutamente fundamental para que a gente tenha sucesso num curso de Química. Cabe a nós ser o instrumento dessa mudança. Parece tão simples, pensar com a mente, e isso é que temos que conseguir. Bom trabalho para todos nós.